Oi pessoal, estamos naquela época do ano em que está se aproximando a época de aplicar para o H1B. Vamos saber mais sobre isso. Fiquem ligados. Então, pessoal, nós estamos a dias da abertura do período de inscrição para a loteria do H1B. Tá? Vamos saber mais sobre isso, mas basicamente o H1B, para a gente poder já saber se isso aí vai servir para você ou não, o H1B precisa de um sponsor, é um visto temporário de trabalho. Você pode ganhar no primeiro período até no máximo 3 anos, pode renovar por mais de 3 anos. Em exceções muito limitadas, se pode conseguir estender a partir do 6º ano, incrementos de 1 ano. Mas basicamente esse é um visto usado muito para profissionais, tá? Pessoas com nível superior e para empregos que normalmente se precise de um bachelor degree, um bacharelado ou um diploma profissional para exercer aquela profissão ou aquele cargo, no caso que o seu empregador estaria oferecendo. Então, no H1B, a gente tem que ter o sponsor, a empresa que vai peticionar para você, e temos que ter uma vaga que seja Specialty Occupation, então ocupação especializada. Ou seja, geralmente são áreas onde tem que ter um diploma de bacharel ou superior. E para o H1B, temos uma regra interessante que não tem em outros vistos, não tem nas modalidades, por exemplo, de EB2, EB3, que é, por exemplo, a regra 341. Então, a regra 341 quer dizer, para cada 3 anos de experiência profissional naquela área, conta-se como 1 ano de universidade ou faculdade. Então, se você tem, por exemplo, 12 anos de experiência em uma área profissional, mas não tem a faculdade, não tem o título universitário naquela área, pode-se ter uma equivalência para fazer um H1B, tá? Não vai ser o mesmo para fazer um EB2, por exemplo. O EB2 você tem que ter realmente aqueles critérios lá do Exceptional Ability ou Advanced Degree. Mas nesse caso não contaria para o Advanced Degree você ter 12 anos de experiência e não ter nenhum diploma, tá? Mas para o H1B conta. Então no H1B você teria aí que fazer uma avaliação. Temos empresas que já fazem isso para a gente, para mostrar que a sua experiência, ou a combinação de experiência e educação equivale a um bacharelado. E também temos que ter cuidado como eu falei antes, com a profissão, o cargo que vai ser ocupado. Tem que ser um cargo que normalmente se exija nível superior. Nem todos os cargos de nível superior são compatíveis para o H1B, mas temos que ver na lista, temos que analisar em cada caso, em cada situação. Existe muito litígio também sobre algumas áreas, alguns cargos na área de TI, que também qualificam para o H1B, mas a migração tem negado e teve litígio, depois teve acordo. E, enfim, tem que se analisar, de acordo com o cargo a ser oferecido, se aquela posição vai qualificar para o H1B. Tá? Então, temos que ter a empresa, a posição qualificante para o H1B e o beneficiário tem que qualificar também para aquela posição. Tá? Então, o H1B, só temos 65 mil visas por ano fiscal, ou seja, bem menos do que o que a economia americana precisa, né? Então, a economia americana precisa de muito mais do que isso. Geralmente, muito mais pessoas vão estar aplicando nessa loteria, vão estar se registrando, melhor dizendo, na loteria. E daí, a loteria começa agora, esse ano vai começar 1º de março até dia 17. Então, as empresas têm que se registrar, no caso, né? E registrar também aquela posição que está sendo oferecida com o beneficiário, para que o seu nome seja sorteado ou tenha uma chance de ser sorteado nessa loteria que vai começar, que vai ser logo depois. Então, no caso, a abertura do registro é entre 1º de março a 17 de março, esse ano, 2023. O ano que vem pode ser um período diferente, a gente não sabe como é que vai ser. Isso tem mudado muito ao longo dos anos.
Mas para esse ano agora é isso. Então você entra lá, a empresa vai se registrar. Nós aqui estamos fazendo um registro para as empresas que querem aplicar de forma gratuita, né? Não estamos cobrando nada porque realmente não sabemos se vai ser sorteado. E na verdade o sorteio é o ponto principal desse vídeo aqui. Tá? O H1B, embora seja um visto muito bom, tem o problema dessa loteria, que apenas 65 mil visas são sorteados, né, numa lista de mais de 300 mil, supomos que vai ter mais de 300 mil aplicantes dessa vez. Então você tem uma chance aí de mais ou menos 16, 18% do seu caso ser sorteado para processamento. Tá? Se o seu caso for sorteado para processamento, você vai saber, vai ser notificado, o empregador vai ser notificado, e aí vai poder então entrar com a petição do H1B, tá? Que isso aí é a partir de abril. E a petição do H1B tem que ser acompanhada, obviamente, de uma certificação, não é uma certificação de trabalho como no PERM, como no EB3, é uma mini certificação, vamos dizer assim, é somente o que eles chamam de LCA, Labor Conditions Application. Só para ver que o salário oferecido está realmente compatível com as métricas do Departamento de Trabalho em relação àquele cargo oferecido. Então isso aí é feito rapidamente, o Departamento de Trabalho não vai levar 8 meses, 9 meses, como está levando no PERM hoje. Eles vão de forma bem rápida, talvez 7 dias, já vai sair o LCA, certificado, né, se tiver tudo ok. E aí você pode entrar com o H1B, se tiver sido sorteado naquele sorteio que vai começar agora em março, 1º de março a 17 de março. Então, daí o processo vai tramitar pela imigração e eles vão aprovar ou negar o H1B. Tá? Pode ter RFE, geralmente tem RFE em H1B, é de se esperar isso, mas principalmente tem um preview processing, que pode, se quiser, pagar uma taxa extra, e esse processo vai ser decidido em 15 dias. Tá? Para muita gente isso não vai fazer muita diferença, porque na verdade você pode levar um tempo mais para ser aprovado, tipo 2, 3 meses, se eles aprovarem, deve aprovar rapidamente, porque de qualquer forma o começo do trabalho não pode ser antes de 1º de outubro, quando começa o próximo ano fiscal. Tá? Lembrando, nós estamos falando do H1B para o ano fiscal 2024, que começa no dia 1º de outubro de 2023. Tá? E sempre é assim, o ano fiscal começa em outubro e vai até setembro. Ao contrário, de forma diferente do ano de calendário, que começa em janeiro, como a gente sabe, e vai até dezembro. Tá? Então, mas aí então você tem, se você for sorteado, tudo der certo, tiver com o caso aprovado e começar a trabalhar em 1º de outubro, você vai ter, se a empresa pediu assim, você vai ter 3 anos nesse visto, podendo renovar. Na segunda vez que for renovar, você não está sujeito a esse cap, a esse sorteio mais uma vez. Tá? E também no H1B, você pode mudar de empregador se tiver uma oferta de trabalho de um cargo similar ao que foi oferecido a você. O novo empregador pode fazer uma nova petição, não está sujeito ao sorteio, porque você já é parte do programa H1B, então você pode entrar com uma petição nova. E essa é curiosa, porque no momento que a imigração recebe a petição do H1B novo, você já pode começar a trabalhar para o novo empregador. Tá? Tem uns riscos aí e tal, tá? Se não for aprovado depois, pode ter um problema, mas basicamente as pessoas já entram com a petição e quando é recebido na imigração o processo de petição para mudar o H1B de um empregador para o outro, já se vai ter ali a condição de trabalhar para o empregador novo. Outra coisa, os dependentes do profissional que vai ter o H1B tem o H4, que no caso, para o cônjuge e os filhos até 21 anos. Tá? Lembrando que se os filhos fizerem 21 anos durante o H1B, eles vão perder a condição de H4 porque deixaram de ser child, que é filhos até 21 anos de idade para efeitos de imigração. Tá? Então esse é um visto muito interessante também, porque não é um visto que tem problema de dual intent, aqueles vistos, por exemplo, estudante, turista e outros mais. Você não pode ter a intenção de trabalhar temporariamente e também ter a intenção de permanecer nos Estados Unidos e imigrar de forma definitiva. Mas no H1B pode, então não atrapalha o seu EB2, o seu EB1, o seu EB3 ou qualquer outro visto que você esteja aplicando.
como também esses vistos que você está aplicando, esses tipos de Green Card, aplicação de Green Card, não impactam o H1B tão pouco, tá? Então, é um visto muito interessante, é muito difícil de conseguir, porque tem essa loteria com a chance mínima, mas como o registro é grátis, pelo menos da nossa parte, para a migração tem que pagar uma taxa de registro, que são $10, mas essa taxa aí é muito irrisória, né? No caso, só para... acho que só para dizer que não pagou nada, né? Mas basicamente vale a pena se você tem um empregador que deseja aplicar para você, solicitar para você esse visa numa ocupação que seja considerada profissional, specialty occupation, e você tiver a qualificação para isso também, talvez seja interessante porque outras modalidades podem demorar muito mais para ter uma permissão de trabalho. E o H1B vai dar condições de trabalhar para o empregador novo em 1º de outubro de 2023, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês uma novidade que talvez muitos possam não estar sabendo, sobre uma modalidade de visto que, embora não seja, não dá para se fazer um plano assim específico para o H1B, porque é um visto muito incerto em termos de conseguir ou não, mas pelo menos é uma opção para quem quiser arriscar, não tem muito a perder se não der certo, né? Só tem a perder mesmo o visto que não conseguiu, mas tem que registrar até o dia 17 de março, tá? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de visto, tiver um empregador que queira aplicar para você, pode agendar uma consulta conosco e nós vamos lhe explicar e também explicar ao empregador o que tem que ser feito para essa aplicação ter sucesso, ou pelo menos ter uma chance de ter sucesso por conta do sorteio, tá? Fiquem ligados para os nossos próximos vídeos. Se não subscreveram para o nosso canal, por favor, subscrevam e apertem o sininho para serem notificados quando subirmos um vídeo novo, tá? Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau!